Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e o programa de hoje terá como pauta o bem-estar animal e a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre o projeto Zelo, um projeto desenvolvido por servidores da Universidade Federal de Santa Maria. E para a gente saber mais sobre esse projeto, nós estamos hoje com a professora formada em administração, Fabiana Steca, que coordena o Zelo, né, já há algum tempo. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Obrigada a vocês. Isso. Eu queria, né, que, claro, a senhora é conhecida por muitas pessoas, né, inclusive esteve presente semana passada numa homenagem que foi feita, né, aos protetores dos animais, né, que depois nós vamos tratar dessa temática também. Mas queria que a senhora se apresentasse para quem não lhe conhece, né, quem é a Fabiana Steca, né, enfim. Eu sou professora da UFSM, já estou com quase 19 anos de casa. Sempre trabalhei no Colégio Politécnico, por ser professora da área de gestão, então atuo em vários cursos lá no Poli, como a gente chama, de uma maneira carinhosa, o nosso Politécnico. Trabalho com cursos de administração, trabalho com gestão de cooperativas, e imagino que o que me levou até isso, até hoje estar com o projeto, tratar com a questão dos animais do campus, foi realmente uma paixão. Eu costumo sempre contar que, desde o primeiro dia que eu cheguei no Politécnico, eu comecei a ver que existiam alguns pratinhos com água, comecei a dar uma olhada, assim, opa, acho que em uma semana eu já estava assim, sabendo exatamente que existiam animais. Lá na nossa área, naquele momento, existiam muito mais gatos, então o nosso trabalho era muito mais focado com os gatos daquela região, então fazer campanhas, castração, tudo de maneira informal. E é também a partir dessa informalidade, do número de voluntários que a gente tem e que nós queremos aumentar também dentro do campus, que a gente sempre convida as pessoas para se engajarem na causa. Então, a causa animal é uma paixão. Eu costumo dizer que, além de paixão, ela deve ser uma vocação, porque a gente acaba vivendo isso todo dia. Pois é, eu queria que a senhora explicasse mais como funciona o projeto, né? O projeto, desde quando ele acontece efetivamente, como ele funciona, né? Como as pessoas que queiram, por exemplo, ser voluntariados, estão vendo a nossa entrevista hoje, se interessem por ser voluntário, por ajudar no projeto, como elas devem fazer. Se eu desse um apanhado geral aí do Projeto Zelo. Sim, o Projeto Zelo é um projeto que existe na UFSM desde 2014. Ele só mudou um pouquinho a modalidade dele. Então, de 2014 até o final de 2017, ele era um projeto vinculado ao gabinete do vice-reitor na época, o professor Baiar, um professor da área de veterinária, que nós temos muito orgulho de que ele criou essa primeira iniciativa para educação e conscientização sobre a causa animal dentro da universidade. Após isso, em 2018, um grupo, do qual eu fiz parte, começou a repensar o Zelo para ele ser um projeto maior. E, dentre as possibilidades que nós encontramos, a extensão foi onde nós mais nos identificamos. Inclusive, pegamos exemplo de outras universidades que também fazem da mesma forma, que trabalham educação. O que a gente busca realmente é que a comunidade de Santa Maria entenda e consiga se conscientizar de que não existe local propício para abandono de animal. Primeiro, porque o abandono de animal é crime e é algo que não deveria acontecer. O campus da universidade ele é grande, ele funciona como um parque, as pessoas têm vários acessos principais, como tem acesso principal, acessos secundários, e isso já vem de uma história de que em locais de educação e que tenham acesso, as pessoas acabam enxergando aquilo ali como um local de descarte. Então, o nosso propósito é sempre trabalhar com a educação. Nós gostaríamos de estar focados 100% só com ações educacionais, somente com as nossas palestras, com tudo aquilo que nós fazemos nos eventos, mas, em contrapartida, a gente tem um número significativo de animais que ainda vivem no campus. E esses animais precisam de cuidado, precisam de qualidade de vida, todos eles com uma possibilidade, alguns de imediato, outros possibilidades futuras de adoção, que é uma das nossas frentes, trabalhar a adoção responsável, explicar o que é isso, mas, ao mesmo tempo, nos toma um grande tempo do nosso trabalho tentando cuidar desses animais para que eles possam ter uma vida, pelo menos, com o mínimo daquelas condições enquanto eles estão no campus.
Quantos animais hoje vocês atendem lá na UFSM, né? Se a senhora pudesse também distinguir gatos e cachorros. Na conversa antes do início do programa, a senhora falou que no início, né, da sua militância nessa área, quando começou, quando foi nomeada como servidora da UFSM no Politécnico, eram mais gatos. Hoje se mantém isso? Quantos animais vocês dão esse amparo hoje? Nós temos uma conta atualizada de 2 dias atrás. Nós atualizamos a nossa contagem e nós estamos com 85 animais mesmo. Foi o que a gente começou a divulgar mais ou menos ali no período da fama do Silveira, acredito que venha depois, mas nós atualizamos essa contagem. Desses 85 animais, dá mais ou menos a metade. Né? Metade cadastrados gatos, metade cadastrados cães. O que acontece? Lá no campus é mais fácil de identificar os cães. Por quê? Porque eles circulam mais, eles são mais visíveis, alguns deles têm local fixo, que até nem passeiam muito por outros locais, as pessoas até nem conhecem. Mas os cães, eles acabam sendo mais visíveis e os gatos, entre aspas, mais invisíveis. Então, nós temos uma grande quantidade de gatos que eles têm local fixo para alimentação. Muitos deles, a grande maioria, já estão castrados, tanto machos quanto fêmeas. Nós usamos métodos aqui para castrar e devolver ao local. Usamos o método SED, que é conhecido tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Somos uma das universidades de ponta nessa área e, ao mesmo tempo, precisamos encontrar condições para que eles vivam. Por exemplo, alguns animais, o que mais a gente tem são animais, no caso de cães, porte grande. Porte grande hoje tem uma dificuldade muito grande de encontrar adoção, porque as pessoas estão querendo animalzinho pequeno, estão querendo animal que se adapte em apartamento. Muitos animais eles têm o perfil mais rural, como, por exemplo, quem não conhece as áreas rurais da nossa parte lá, tanto do Politécnico quanto de bovino, lá da área da zootecnia, só entre as duas áreas a gente soma mais de 20 cães. Então, algumas pessoas pensam, como assim que tem tanto animal? Mas é que nem todos são visíveis no mesmo local e nem todos são tão conhecidos. Dentro dessa contagem também a gente tem alguns animais que já estão em lar temporário ou que estão em hospedagem mensal, que nós temos que pagar todo mês, e alguns que também precisam de internação e estão em clínicas, mas a nossa contagem é exatamente quase meio a meio. Estava 42 cães e 43 gatos na contagem. Bem dividido, é empate técnico. Deixa eu lhe dizer uma coisa, várias vezes, né, a gente trabalhando no nosso ofício de jornalista, nossa profissão, cobrindo pautas e entrevistando pautas relacionadas ao bem-estar animal. E sempre uma coisa, assim, uma dificuldade que era alegada, né, por várias pessoas, né, da área que a gente entrevistou, é a questão de uma falta, digamos assim, de um censo, de um mapeamento. Né? Eu queria saber se isso ainda perdura e qual a importância de ter um mapeamento. Vocês ali têm um mapeamento, mas eu digo mais a nível de município, ter esse mapeamento, né, sobre os animais. Exato. É uma das ações que o governo federal começou a trabalhar desde o ano passado. Vocês devem ter acompanhado a questão dos simpatinhas, do registro dos animais. É uma das coisas que o Brasil precisa. Nós ainda não temos, não é só uma questão municipal, é uma questão mesmo de todo o país de conseguir fazer esse mapeamento. Por exemplo, nós das universidades, nós temos um pequeno grupo com algumas universidades participando, que eu represento a UFSM através do projeto, que nós estamos fazendo isso, através de pesquisas, criar um mapeamento de animais. Por quê? Porque ainda não existe uma legislação que possa colocar os animais com o conceito de cão, no caso cão, né, daí seria cães e gatos comunitários em universidades. Então, nós também estamos trabalhando com isso para que com essa contagem, por exemplo, eu hoje estou te falando aqui a realidade da UFSM com 85. Eu conheço a realidade de uma instituição lá do norte, onde mais de 120 são gatos. Porque a região deles, a maioria é gatos. Eles têm 10 cães, mas tem 100 e poucos gatos. Então, é preciso fazer isso. Não é um trabalho fácil, ele é um trabalho demorado. E, para nós, o trabalho existe em função de que nós temos condições de fazer isso. Temos um hospital veterinário, que eu gosto sempre de reforçar, que é o nosso principal parceiro, tem um hospital escola,
que não nos atende gratuitamente, é impossível fazer atendimento gratuito, então, inclusive, nós, do projeto, temos uma cota, né, uma verba de recurso público que nós repassamos ao hospital, para que também a gente possa garantir pelo menos esse início dessa triagem da saúde do animal, fazer todo o processo, principalmente com a castração, que nós não abrimos mão de entregar um animal já adulto, tem que ser castrado, nós precisamos trabalhar com controle populacional e, como universidade, é uma responsabilidade nossa também. E as demandas elas vão aumentando, então é preciso mesmo que existam novas políticas em relação a esse controle dos animais. Professor, eu me lembro que uma vez, há alguns anos, nós fomos fazer uma reportagem sobre o Projeto Zelo, aqui pela TV Câmara, e fomos lá na UFSM, lá no Politécnico, né, lá na sede de vocês, lá do projeto, enfim, acho que na sua sala, lá onde a senhora trabalha. E dentro da nossa conversa, a senhora me relatou que as câmeras, muitas vezes, lá da UFSM, do circuito de vigilância de câmeras, né, do cercamento, flagrava as pessoas fazendo descarte, abandonando os animais. E como a senhora bem disse, né, abandono de animal, maus tratos de animais é crime, né? Como, né, quais são os instrumentos hoje que o Zelo utiliza, né, para que seja feita justiça nesses casos e que instrumentos a população pode fazer, né, para tentar, né, fiscalizar e tentar coibir ações como essas e denunciar ações como essas, né? Exato. Nós utilizamos um protocolo, que ele é sempre o mesmo. O animal apareceu no campus, ele não é conhecido, não é registrado, as pessoas vão nos mandar através das nossas redes sociais, que é o nosso canal público, e nós vamos buscar informações sobre esse animal. Muitos animais em Santa Maria, principalmente ali da nossa região de Camobila, do campus, eles se perdem, eles vão parar dentro do campus, foram sozinhos, foram caminhando, foram atrás de alguém, e muitos animais já foram encontrados, né, tem tutor. Mas o que acontece? No caso de um abandono e de ser identificado, sempre que o animal aparece, é registrado o local, é um registro interno que nós fazemos junto com a vigilância da UFSM. E esse local monitorado através das câmeras pode nos dar um indício de animal abandonado. Nós tivemos um caso há 2 anos atrás do cão amarelo, nós temos essa história lá no nosso Instagram, contada com detalhes, de que nós conseguimos, 2 dias após aquele domingo, nós conseguimos a câmera, conseguimos pegar a placa do carro. Então, no protocolo, sempre vai haver a realização de um boletim de ocorrência, só que, às vezes, o boletim de ocorrência não tem informações suficientes, as provas de que alguém abandonou, ou pessoalmente, ou através de um carro. Mas, no caso do amarelo, nós conseguimos. Nós contamos aqui em Santa Maria com o cartório, na DP01, que é o cartório que é amigo dos animais, e eles fazem um trabalho excelente de busca, depois de toda a investigação, as pessoas foram chamadas, e nós publicamos isso. Aquelas pessoas que abandonaram, eram 2 pessoas, eles foram indiciados, eles foram levados criminalmente em relação àquilo ali, porque não é possível que nós tenhamos abandono de forma tão clara como nós colocamos em todas as nossas postagens. O campus é monitorado por vigilância, monitorado por imagens, e as pessoas ainda terem essa capacidade de simplesmente abrir a porta do carro, porque essa a gente viu do início ao fim, a pessoa deu uma volta, abriu a porta do carro e o cãozinho saiu atrás do carro. Ele andou mais de 1 quilômetro latindo atrás do carro que abandonou ele. E é algo extremamente sofrido, é difícil para o animal, é difícil para nós, mas nós precisamos usar os meios. Então, os meios de denúncia, os telefones. E uma coisa que nós gostamos muito de dizer sempre é que a universidade ela não tem lá dentro um poder de polícia. Mas é importante, se você, como visitante, uma pessoa que está lá na universidade, até mesmo passeando, não conhece como funciona, que tente ir até um local que tenha uma portaria ou nas guaritas. Todas as guaritas do campus têm vigilante fixo, tem pessoas fixas, e possa informar, porque realmente ainda acontece esse tipo de coisa, e muitas vezes sem que a pessoa tenha nem sequer, né, ideia de que realmente naquele momento ali ela pode ser pega em flagrante. Nós falamos aqui da questão do abandono, né? E a questão, por exemplo, da violência. Quais são os casos mais recorrentes lá de animais vítimas de violência que vocês recebem lá no projeto?
Nós recebemos, assim, alguns casos são mais chocantes. Nós tivemos, no ano passado, o gatinho Simba, que, graças a Deus, depois de todo o tratamento, ele conseguiu uma adoção maravilhosa, mas ele foi um gato encontrado amarrado. Nós até hoje não sabemos o que aconteceu, o local era bem distante, foi no meio de um experimento, então vocês imaginem um experimento agrícola com as plantas altas, e o gatinho foi encontrado. Muitas vezes o animal ele até não tem um sinal claro de maus tratos, mas se consegue ver através de alguns exames, através da análise clínica, de que realmente eles passaram por alguns problemas e que vão retratar isso futuramente. A gente tem o caso de uma cadela do ano passado que ela tem muito medo de vassoura, então nós imaginamos que o local onde ela conviveu, infelizmente, havia algum tipo de maus tratos. E isso é importante também. Nós também auxiliamos, claro, nós não temos como agir nessas situações, mas muitas pessoas perguntam para todos os projetos, para ONGs que trabalham com a causa animal, como denunciar um vizinho, como denunciar alguém que está lá no dia de 43 graus, vendo o cãozinho amarrado, sem um pote de água, sem uma sombra. Isso é importante que as pessoas consigam enxergar e tenham consciência do que é maus tratos. Hoje, maus tratos é muito amplo, né? Tem toda a parte de sentimento do animal também, que já é considerado maus tratos. Recentemente, né, a senhora e outros projetos foram homenageados aqui pela Câmara de Vereadores através do expediente nobre, né, proposto, se não estou enganado, pelo professor Luiz Fernando. E eu acho que foi na sua fala, ou da senhora que estava com você, mas eu acho que foi a senhora que falou que o animal é um ser senciente. Ele sente todas essas questões, né? Então, é importante que as pessoas tenham noção disso. Com relação à homenagem, qual o sentimento, na sua opinião, que vocês têm, né, desse reconhecimento e o quão esse reconhecimento é importante para a manutenção do trabalho de vocês, que a gente sabe que muitas vezes é árduo, é uma dedicação mesmo, né? Naquele dia foi bastante emocionante poder ver pessoas que estão juntas, como, por exemplo, a Marta, que falou junto comigo, da APASME, que é uma associação e que elas trabalham arduamente também, mas ver pessoas que estão envolvidas em projetos, em grupos, e também aqueles que são protetores, pessoas, né, individuais. Isso, para nós, é um sentimento de gratidão e, ao mesmo tempo, de conhecer a importância disso para Santa Maria. Para nós, eu acho que o que ficou mais claro entre todos que estavam aqui foi realmente saber a causa é importante e nós temos pessoas em Santa Maria que estão querendo também fazer alguma coisa. Nós tivemos o nosso exemplo lá da primeira corrida da causa animal, então nós consideramos dentro da UFSM que a causa animal ela pode estar ligada a várias outras ações, como no caso ações esportivas, ações culturais, que é exatamente para trazer as pessoas e fazer com que as pessoas entendam. Por exemplo, a gente lançou poucos dias antes, vamos pedir também 1 quilo de ração. E as pessoas levaram no dia, elas pagaram a inscrição, que foi revertida num valor, elas levaram a ração, elas participaram daquilo que estava ali, muitas pessoas foram lá, compraram os produtos que estavam à venda ali, a gente levou ímã em Boto do Silveira, que está bem famoso também, mas isso é importante a gente saber que as pessoas estão entendendo que a causa animal pode ter uma importância e uma relevância maior em Santa Maria. E qual, a senhora falou da PASME, né, e tem tantas outras associações aqui em Santa Maria, e protetores independentes também, né, que dedicam parte do seu dia a dia nessa causa, né, da proteção e do bem-estar animal. Como o Projeto Zelo se relaciona com essas outras entidades? Existe uma inter-relação, né, algum GT para analisar as questões do município, algum grupo de trabalho, enfim, como é que é a relação do Projeto Zelo com as outras entidades e protetores independentes? O principal nosso é trabalhar com educação. Nós sempre dissemos assim, quem precisar de algum tipo de orientação, de palestra, porque essa é a nossa obrigação enquanto universidade. Claro que cuidar dos animais, que ter que tratar todos eles, acaba sendo uma consequência que não é
inferior, mas nós deixamos sempre muito claro que a nossa atuação não é uma atuação como ONG, até mesmo para que as pessoas entendam, se eu largar um cão lá no campus, ele não tem onde ficar. Nós sempre dissemos, nós não gostamos, não temos como participar de feira de adoção, por exemplo, se nós não tivermos filhotes. Então, as pessoas nos convidam muito, tentam fazer essa interação, por exemplo, para a feira de adoção, e nós temos que responder, olha, os nossos animais não têm perfil de adoção. Eu costumo levar as pessoas, o nosso grupo leva as pessoas para conhecer o animal que está disponível para adoção, exatamente no local onde ele fica ou onde ele se alimenta. Porque nós não temos animais, né, cachorrinhos, todos eles treinados, que vão de coleirinha. Isso é mais difícil. Mas a nossa relação é sempre uma relação de trocar informações, de pensar pelo geral mesmo. Sempre a gente está tentando buscar o que um faz, o que outro faz, nos solidarizarmos também com as causas e, de alguma maneira, olhar para Santa Maria como um todo, porque se a gente não se unir nessa causa, não vai ter um resultado efetivo. E essa campanha, tudo que se faz através aqui da Câmara, da Prefeitura, todas as ações que se participam, nós costumamos participar de algumas reuniões também, as que nós somos convocados, tanto nós quanto a equipe do Hospital Veterinário, por termos essa relevância em Santa Maria de poder também ajudar com esses animais. Mas a gente sempre fala, a gente vai até onde a perna da gente consegue alcançar. Então, o Projeto Zelo, nós não temos como cuidar de outros animais, nós não fazemos divulgação de animais externos, exatamente porque a nossa demanda é muito grande. E o nosso trabalho, ele não é um trabalho de segunda a sexta, ele é um trabalho que não tem folga, não tem feriado, não tem férias, então a gente também tem que intensificar todas essas ações. É full time, né? Não tem, né, final de semana, enfim, né? Queria lhe perguntar também, nós falamos, por exemplo, aqui da questão primeiramente do descarte irregular, né, do crime envolvendo o descarte irregular de animais, do crime envolvendo maus tratos. E os animais que chegam lá, por exemplo, muitos animais devem chegar com alguma doença. Devem, acredito, posso estar equivocado. Nós conversávamos antes, nos bastidores, antes do início da nossa entrevista, sobre a questão da leishmaniose. Mas existem várias outras doenças, né, que envolvem os animais. Eu queria que a senhora dissesse como é que é o cenário, mais ou menos, dos animais que chegam lá. Que doenças eles apresentam, em geral, além de possíveis maus tratos, enfim. Normalmente, os animais que são vítimas de abandono e que eles já relatam num primeiro olhar, vamos dizer assim, o olhar leigo mesmo, de quem não é veterinário, são problemas relacionados à falta de alimentação, o score corporal deles muito baixo, que reflete possivelmente quando se leva para fazer a primeira consulta, que nós consideramos como a consulta de registro e de triagem do animal, em situações em que ele tenha verminose, é bastante comum, vários tipos. Doença do carrapato já aconteceu conosco, claro, já pegamos casos de leishmaniose. Mas, normalmente, o animal apresenta, quando ele tem esse modelo, né, vamos dizer assim, é mais ou menos um modelo do abandono, é a magreza, anemia. Então, ele precisa de suplementos, ele precisa de alimentação correta. E uma das grandes dificuldades que nós temos no campus com o animal de vida livre é exatamente essa manutenção. A manutenção de medicamentos. Por isso que a gente luta tanto, isso nós todos aqui em Santa Maria, qualquer projeto, qualquer ONG, sempre estamos lutando por lar temporário, porque precisamos que aquele animal fique em algum local para que ele não sofra mais. No caso das fêmeas, nós temos um registro de 99% sem castrar, e uma grande maioria aparece no campus no cio. Então, vocês imaginem, uma cadela no cio, quantos cachorros vão entrar juntos, quantos do próprio campus vão ir atrás dela, porque independe de ser castrado ou não. Nós temos também uma porcentagem super alta de animais já castrados, mas alguns a gente não conseguiu pegar ainda. Tem alguns animais que a gente precisa chamar adestrador para poder pegar o animal e conter para uma consulta ou para tratar algum ferimento. Ferimento é algo que acontece bastante, ferimento em pata. Machucado em pata, principalmente em animais que foram largados, que a gente imagina que eles são abandonados em estradas, eles já passaram por algum tipo de atropelamento, algum tipo de luxação. Então, são alguns dos problemas recorrentes, sem contar, claro, as doenças e aquelas que são zoonose,
a gente sempre tenta, no primeiro momento, já fazer o isolamento do animal, tentar encontrar um local. Muitas vezes não conseguimos com lar temporário, vai ter que ir para um local pago, e para poder tirá-lo de circulação e evitar que aconteça a contaminação, a proliferação para os demais. Nós falávamos, né, a senhora mencionou já mais de uma vez a questão do Silveira, que é um cachorro que é muito conhecido no campus, né? Quem frequenta o campus da UFSM sabe disso, né? O Silveira, ele é bem conhecido, não só o Silveira, né? Os alunos de alguns cursos estabelecem essa relação mais próxima com alguns cachorros, né? Tem bastante lá, e todos assim bem cuidados, aparentemente, né? E o Silveira, ele está bem famoso, né? Inclusive, todos que têm acompanhado, saiu uma reportagem a nível nacional falando de Silveira, né? Como é que está o Silveira hoje? Ele estava se recuperando, ele teve algumas questões de saúde, estava recebendo atendimento clínico, né? Como é que ele está hoje? Como é que está o Silveira? O Silveira é a nossa caixinha de surpresas, né? Silveira, ele já é um cão idoso, porque um cão que nós não temos, né, uma data exata, mas um cão que está chegando ou que talvez já tenha chegado no limite de 10 anos, ele já tem diversos problemas. O Silveira, ele já nos deu vários sustos, ele já teve problema de pata, já precisou ir para a internação privada com 40 dias de repouso, recuperação. Nós passamos a ter um trabalho muito mais intensivo, não somente nós, como a gente fala sempre, a universidade é um universo de possibilidades, com o NEPAC, que também trabalha a questão nutricional. Nós tivemos que intensificar isso. Muitas pessoas falaram, né? Botaram o Silveira no regime. Mas nós gostamos de falar sempre que o Silveira, ele já é um cão com acompanhamento médico de um bom tempo. Então, ele realmente passou por alguns procedimentos cirúrgicos nos últimos períodos. Ele ainda está recluso, sendo bem cuidado, num pós-operatório. Ainda se aguarda resultados, como nós divulgamos. Ele fez uma cirurgia, que foi feita uma biópsia de fígado e de baço. Então, a gente está realmente preocupada com a saúde dele, mas nós precisamos mantê-lo de uma forma segura e com qualidade de vida para que possamos saber o que vai ter nos próximos encaminhamentos. Então, a gente manda fotinho, às vezes demora um pouquinho, não é todo dia que a gente consegue mandar o boletim do Silveira, mas o Silveira está bem, está se alimentando bem, ele está bem recuperado, ele é um cão extremamente forte. Essa cirurgia que ele fez, nós nos preparamos com doação de sangue, ele poderia precisar de 1, 2 bolsas de sangue, ele é tão fortão que ele não precisou fazer transfusão de sangue. É outra coisa que eu gostaria aqui de falar para a população que leia. Nós temos postagem junto com o laboratório do HVU para que as pessoas se conscientizem que, tendo um animal vacinado, que ele seja um animal com uma saúde boa, bem tratado, que ele pode se enquadrar como doação, né, como um doador de sangue, isso para cães e gatos. Tem lá as regrinhas, tem os requisitos principais que as pessoas podem ler, mas é uma das coisas que nós batalhamos bastante também para que as pessoas tenham essa consciência de que o seu animal saudável, vacinado, ele talvez possa salvar a vida de outro animal. Porque, às vezes, é num pós-operatório, mas, às vezes, é algo que é para a vida mesmo, para poder manter a qualidade de vida de um deles. E, por exemplo, eu escutei uma coisa nesse sentido, não sei se procede ou não, quero confirmar com a senhora, talvez a senhora saiba para nos dar essa informação. Por exemplo, o tutor de um gatinho, um cachorrinho, nessa situação, com todas as vacinas, bem cuidado, levou lá para o hospital universitário para ser um doador de sangue. Ele, depois de um possível tratamento desses animais, ele tem algum desconto, tem algum abatimento? Ou... Não saberia te dizer. Não Porque saberia eu ouvi te algo dizer. nesse sentido, mas não sei se é verdade, né? Até onde eu sei, se eu não estiver errada, claro que todas as informações podem ser obtidas lá no hospital veterinário, como nós não funcionamos no hospital, o hospital é uma parceria também nossa do projeto, mas o que a gente sempre sabe é que os exames que são feitos para que ele possa ser colocado como um doador não são cobrados do tutor. Isso daí eu acho que está certa essa informação. O pós eu já não saberia, porque também com a doação de sangue de cães e gatos exige o teste de compatibilidade. Então, muitas vezes o animalzinho vai com seu tutor, vai fazer a doação, mas não é compatível com aquele que está precisando. Então, até onde eu sei, ali aqueles exames, o tutor não vai precisar ter custo nenhum.
Pela sua experiência, nós estamos encaminhando para o final do nosso programa, mas eu não posso lhe deixar de fazer essa pergunta. Pela experiência que a senhora tem através do cuidado dos animais, através do Projeto Zelo, enfim, representando até a universidade, como a senhora falou, em outros espaços, né, junto a outras universidades, que políticas públicas a senhora julga que são, assim, primordiais nesse momento para a gente dar um avanço na questão do bem-estar animal? A principal hoje, que é do Brasil inteiro, é o controle populacional. É trabalhar o controle populacional de uma forma ética e responsável. Isso, consequentemente, vai levar para maior número de castrações, de registro dos animais que são semidomiciliados. Nós temos muitas situações de animais que vivem em ruas, que são cuidados, são tratados como comunitários, e controle de zoonoses. Eu acho que essas são as essenciais. Quanto mais a gente buscar isso, mais nós vamos conseguir controlar, e o controle populacional ele é essencial, porque é onde a gente vai ter lá um animal que vai ter 10, que vai ter 9, e esses 9 vão continuar seguindo aquela mesma linha de procriação, e isso é algo inadmissível, principalmente nas situações de rua, situações em que eles estão em vulnerabilidade. É um detalhe, né? Não existe um animal de rua, existe um animal que está na rua por alguma situação. Então, seria quase que um sonho, mas tentar eliminar essa situação e manter a qualidade de vida de todos eles. Quem está vendo a nossa entrevista aqui, acompanhando as suas manifestações, as suas informações e se interessar para ser voluntário do projeto, como deve proceder? Nosso canal é através do Instagram, temos também o Facebook, mas a gente prioriza o Instagram porque está ali na mão, e nós estamos todos da equipe, cada um num local, e podemos responder nos momentos possíveis, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente tem um serviço de emergência, mas a gente ainda não tem dentro do campus, mas nós falamos que qualquer informação em relação aos animais chegam rapidinho para nós. Então, é através do Instagram, @ZeloUFSM. Ali é o nosso canal, pode mandar em mensagem privada, ali no direct, tanto para falar sobre os animais, tanto para pegar alguma informação, ou até mesmo para tentar se voluntariar. Daí, a partir dali, como nós temos uma equipe que vai respondendo, nós encaminhamos especificamente para quem terá essa responsabilidade da resposta correta. O projeto, por exemplo, aceita doações, recebe doações? Como quem tiver interesse em fazer alguma doação deve proceder? Sim, nós aceitamos doação de qualquer tipo de ração, cães e gatos. Claro que nós priorizamos uma alimentação de qualidade, então a gente sempre pede que não compre uma ração muito inferior, muito barata, porque os animais já têm uma alimentação mais controlada. Temos, inclusive, uma campanha interna para não alimentar os animais com restos, né, ou com sobras do restaurante universitário ou das lancherias, que é bem comum, o pessoal olha para a cara do cachorrinho ali e já quer dar o recheio do pastel, mas isso faz mal para a saúde deles. E também gostaria de divulgar aqui que nós temos no Colégio Politécnico a sede do nosso brechó solidário. Então, o projeto em si ele não tem uma sede, mas lá no Poli a gente tem o brechó solidário, que aceita a qualquer tempo, nós aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, tanto para humanos quanto para pets, porque a gente vende bastante também utensílios e acessórios para pet. Então, as pessoas podem levar. O brechó funciona na sala C9, normalmente está aberto todas as tardes, mas como o nosso grupo ele trabalha em todas as frentes, às vezes a gente está numa emergência, as meninas também, as bolsistas, podem estar atendendo, então nós deixamos sempre a possibilidade de que a doação na portaria do Colégio Politécnico, no bloco F, o pessoal de lá da recepção pode receber, é só avisar que a doação é para o Projeto Zelo e vai chegar até nós. Também é uma outra causa importante a gente pensar no meio ambiente, pensar em outras formas de ajudar os animais. 100% da renda do brechó é para os custos com os animais do campus. Tá certo. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa, né? Mas, mais uma vez, queria agradecer a senhora por ter aceitado o nosso convite e ter se deslocado até aqui a Câmara de Vereadores para a gente fazer essa conversa, fazer essa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos em nome da universidade, daqueles animais que tanto precisam, e estamos sempre à disposição. Foi um prazer. Mais uma vez, muito obrigado. Gostaríamos de agradecer também a você
que nos acompanhou até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista.